Por favor, não levem isso. É a única coisa que me sobrou deles, disse Elisa com a voz embargada, enquanto protegia contra o peito um pequeno lenço bordado com fios de prata. Ao seu redor, o mundo parecia desmoronar. O cortiço onde vivia, na parte baixa de Petrópolis, estava mergulhado em uma névoa fria e impiedosa, e os oficiais de justiça não tinham misericórdia de quem não tinha moedas no bolso. Naquela noite, a jovem costureira, marcada pelas cinzas de um passado que lhe roubou tudo, encarou a miséria absoluta e murmurou algo que mudaria para sempre a vida de um duque temido, um homem que acreditava que o mundo era feito apenas de traição e ganância. O que Elisa não sabia é que, enquanto ela lutava por um pedaço de pano, o homem mais poderoso da região estava orquestrando a própria ruína para desmascarar a falsidade daqueles que o cercavam. Algo inacreditável estava prestes a ser descoberto nas sombras daquele palácio imperial. E o destino de dois mundos completamente opostos estava prestes a colidir de uma forma que ninguém poderia prever. Antes de continuarmos com essa história intensa de redenção e segredos, eu quero te fazer um convite. Se você gosta de narrativas que tocam a alma e mostram que a verdadeira riqueza não está no ouro, inscreva-se no canal para apoiar o nosso trabalho e não perder nenhum detalhe desse mistério. E por favor, assista até o final, pois o que acontecerá no grande salão vai te deixar sem fôlego. Ao final, não esqueça de deixar seu comentário com uma nota de 0 a 10 para esta história. Sua opinião é muito importante para nós. A cidade de Petrópolis, encravada na Serra Fluminense, era o refúgio da aristocracia, um lugar onde o brilho das joias, muitas vezes, servia apenas para ofuscar a escuridão dos corações. No topo da colina mais imponente, o Palácio de Alvorada erguia-se como um monumento à solidão. Arthur de Bragança, o Duque de Alvorada, era o senhor daquela fortaleza de granito. Aos 35 anos, ele possuía uma beleza severa, mas seus olhos eram como 2 pedaços de gelo que nunca derretiam. Arthur carregava um fardo que ninguém via. Anos atrás, ele foi o protagonista do maior escândalo da corte. No dia de seu casamento, diante de toda a nobreza e sob o olhar atento do imperador, ele foi abandonado no altar. Sua noiva, uma mulher de linhagem impecável, não fugiu por amor a outro, mas por medo da pobreza. Ao ouvir boatos falsos de que a família Bragança enfrentava uma crise financeira, ela partiu levando metade do patrimônio líquido que Arthur, em um gesto de confiança cega, já havia transferido para o nome dela. Aquele golpe transformou o duque. Ele se tornou um misantropo, um homem que via segundas intenções em cada sorriso e um preço em cada gesto de carinho. Para Arthur, o amor era uma transação comercial mal disfarçada por versos de poetas iludidos. Ele vivia em corredores frios, cercado por retratos de antepassados que pareciam julgá-lo por sua incapacidade de confiar. Seu único companheiro constante era um relógio de bolso de prata com o vidro estraçalhado, que parou exatamente no minuto em que ele percebeu que havia sido traído. Aquele relógio era o símbolo de sua alma, parado, quebrado e preso a um momento de dor. Mas Arthur de Bragança não era apenas um homem amargurado, ele era um estrategista. Cansado de ser cercado por abutres disfarçados de amigos, ele decidiu jogar um jogo perigoso. Ele espalhou o boato de que o Ducado de Alvorada finalmente havia quebrado. A cena era de uma decadência que cortava o coração de quem conhecia a glória daquela casa. Móveis de jacarandá, que haviam pertencido a gerações, estavam agora cobertos por lençóis brancos, como fantasmas em um velório. Quadros valiosos eram retirados das paredes por mercadores de olhar ganancioso, que avaliavam as molduras como se estivessem diante de lixo. Arthur, vestindo um casaco gasto de lã escura, com os punhos levemente desfiados, observava tudo do alto da escadaria. Ele via os nobres, que antes disputavam um convite para seus jantares, agora rindo baixo atrás dos leques, comentando sobre a queda do gigante. Era um teatro meticulosamente montado. Arthur não havia perdido um centavo. Ele apenas queria ver quem permaneceria ao seu lado quando o ouro desaparecesse. Mas até aquele momento, a resposta era um silêncio ensurdecedor e rostos cheios de desprezo.
Foi nesse cenário de ruína fabricada que Elisa entrou em sua vida. Elisa não pertencia àquele mundo de veludos e títulos. Ela era uma costureira de remendos, uma mulher que aprendera a ler a vida através dos fios e agulhas. Moradora de um dos cortiços mais humildes da Cidade Baixa, ela carregava nos olhos a melancolia de quem perdeu tudo em um incêndio suspeito que consumiu a pequena tecelagem de sua família anos antes. Seus pais morreram tentando salvar os teares, deixando para ela apenas a dignidade e aquele lenço bordado com fios de prata que ela guardava como se fosse sua própria vida. Ela foi levada ao palácio não por um convite formal, mas por um anúncio de trabalho temporário. O duque, fingindo não ter mais criados, precisava de alguém que limpasse o que restou da mansão arruinada por alguns trocados. Elisa aceitou o serviço não por ambição, mas porque a fome batia à sua porta e o inverno da serra não perdoava quem não tinha lenha para a lareira. O encontro entre os dois aconteceu na biblioteca, o lugar mais sagrado para Arthur. O ambiente estava mergulhado em poeira e sombras, com prateleiras vazias que pareciam feridas abertas nas paredes. Arthur estava sentado atrás de uma mesa maciça, disfarçado como o administrador dos bens restantes. Um homem ríspido e cansado chamado Sr. Bragança. Ele a observou entrar. Elisa era pequena, mas caminhava com uma postura que desafiava sua condição. Suas mãos eram calejadas pelo trabalho, mas havia uma delicadeza em seus movimentos que Arthur não via nas damas da sociedade. Decidido a aplicar seu teste mais cruel, ele esperou que ela se aproximasse para começar a limpeza. Com um movimento propositalmente desastrado, Arthur deixou cair uma pequena bolsa de couro no chão, bem diante dos pés de Elisa. O som metálico das moedas de ouro batendo no granito ecoou pelo silêncio da biblioteca. Várias moedas saltaram da bolsa, rolando pelo chão empoeirado, brilhando intensamente sob a luz fraca de uma única vela. Arthur inclinou-se para trás, cruzando os braços, com um sorriso cínico escondido nas sombras. Ele já tinha visto aquele filme muitas vezes. Ele esperava que ela, movida pelo desespero da pobreza, escondesse algumas moedas sob as saias ou simplesmente afirmasse que nada havia caído. Ele esperava a ganância. Ele ansiava por provar que ela era como todos os outros, mas Elisa paralisou. Ela olhou para o ouro no chão e, por um segundo, o silêncio foi absoluto. Arthur sentiu uma pontada de triunfo antecipado. Lá vem, pensou ele. No entanto, o que aconteceu em seguida o deixou em choque. Elisa ajoelhou-se no chão frio. Com uma paciência infinita, ela começou a recolher cada moeda. Ela não olhava para os lados para ver se estava sendo vigiada. Ela não hesitou. Uma a uma, ela colocou as moedas de volta na bolsa de couro. Suas mãos tremiam levemente, talvez pelo frio, talvez pelo peso do que aquele dinheiro representava. Meses, talvez anos de uma vida confortável que ela nunca teve. Ela se levantou e caminhou até a mesa. Com um gesto firme, estendeu a bolsa para Arthur. "O senhor deixou cair isso", disse ela com a voz clara e sem um pingo de hesitação. "São moedas de ouro. O senhor deveria ter mais cuidado. Em uma casa que dizem estar em ruínas, isso aqui é uma tentação perigosa." Arthur, ainda mantendo o disfarce de administrador ríspido, arqueou uma sobrancelha. "Você sabe que apenas uma dessas moedas pagaria seu aluguel por um ano inteiro, não sabe, moça? Por que me devolveu?" Eu nem estava olhando direito. Elisa olhou diretamente nos olhos dele, e Arthur sentiu algo que não sentia há anos, um soco no estômago. Não era desejo, era algo mais profundo. Era o impacto da verdade. "Quem tem pouco sabe exatamente o peso do que pertence ao outro", respondeu ela com simplicidade. "Eu prefiro dormir com fome e com a consciência limpa do que em uma cama de seda comprada com a desonestidade. O senhor pode ser o administrador de um homem falido, mas a sua honra não deveria cair junto com as paredes desta casa." Aquelas palavras foram o primeiro golpe na armadura de gelo do duque. Ele engasgou por um momento, perdendo o controle de sua expressão severa. Ninguém nunca havia falado com ele daquela forma. Ninguém nunca havia devolvido o ouro que ele perdia de propósito. Mas ele ainda não estava convencido. Anos de cinismo não desaparecem em um minuto. Mas isso era só o começo.
pensou Arthur, enquanto observava Elisa começar a espanar os livros com um cuidado quase reverente. O que ele não sabia era que, enquanto tentava testar a alma de Elisa, forças muito mais perigosas estavam se movendo nas sombras de Petrópolis. O barão Olavo, um primo distante de Arthur, um homem cujos olhos sempre brilharam com a cor da inveja, estava assistindo à suposta falência de Alvorada com um prazer doentio. Olavo sempre cobiçou o título, as terras e principalmente o poder que os Bragança detinham. Para Olavo, a ruína de Arthur era a oportunidade de ouro. Mas ele não era tolo. Ele suspeitava que Arthur estivesse escondendo algo, talvez um documento, um registro, que provasse que a fortuna ainda existia, ou melhor ainda, algo que pudesse incriminá-lo perante a coroa. Enquanto Elisa trabalhava no palácio, limpando cômodos que exalavam solidão, ela começou a notar coisas estranhas. Apesar da poeira e da falta aparente de recursos, o Sr. Bragança tinha hábitos que não batiam com os de um administrador comum. Ele sabia o nome de cada autor nas estantes vazias, conhecia a história por trás de cada mancha no tapete e, às vezes, ela o pegava olhando para o horizonte com a autoridade de quem já foi dono do mundo. Além disso, Elisa possuía um talento que Arthur ainda não havia descoberto. Por ter passado anos costurando para as grandes famílias antes da tragédia de seus pais, ela conhecia profundamente as linhagens da região. Ela reconhecia brasões, sabia quem estava devendo a quem e conhecia os segredos que eram bordados nos forros dos casacos caros. Certa tarde, enquanto limpava uma estátua quebrada nos jardins abandonados, Elisa sentiu que estava sendo seguida. O clima na serra mudou bruscamente e uma neblina espessa começou a engolir as árvores secas. Foi quando uma carruagem escura, sem brasão visível, parou perto dos portões enferrujados. Um homem desceu. Era o barão Olavo. Ele não veio ver o duque, ele veio ver a criada. Você deve ser a nova protegida do administrador, disse Olavo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Uma moça bonita como você não deveria estar limpando cinzas em uma casa morta. Elisa recuou, sentindo um arrepio na espinha. Eu estou apenas fazendo o meu trabalho, senhor. Trabalho? Ouvi dizer que você mora nos cortiços da Cidade Baixa, continuou Olavo aproximando-se. Ouvi dizer que o dono daquelas terras está pensando em despejar todo mundo agora que o inverno apertou. Imagine, tantas famílias no relento, crianças no frio, tudo por causa de umas poucas moedas de dívida. Elisa empalideceu. O senhor não faria isso. Eu não, disse Olavo, baixando o tom de voz para um sussurro venenoso. Mas eu posso impedir que isso aconteça. Só preciso que você encontre algo para mim dentro daquela biblioteca. Um livro pequeno, de capa preta, com registros que o Sr. Bragança guarda com muito cuidado. Traga-me esse livro, e eu garanto que o seu cortiço será poupado. Recuse, e você será responsável por cada pessoa que morrer de frio naquela encosta. O dilema moral caiu sobre os ombros de Elisa como um fardo de chumbo. De um lado, o homem ríspido, mas estranhamente vulnerável, que começava a mostrar a ela uma gentileza que ninguém mais oferecia, como o chá quente que ele trazia pessoalmente quando ela tremia de frio, ou o modo como ele ouvia suas histórias de infância. Do outro lado, o destino de dezenas de famílias que dependiam de sua coragem. Arthur, observando da janela do andar superior, viu a carruagem de Olavo partir. Ele não ouviu a conversa, mas viu o rosto aterrorizado de Elisa. Seu coração, que ele jurou ser feito de pedra, deu um solavanco de preocupação. O que Olavo queria com ela? Será que sua farsa estava atraindo perigo para a única pessoa que parecia ser real naquele mundo de mentiras? O que aconteceu em seguida foi ainda pior, pois Arthur percebeu que o teste que ele criou para os outros estava se tornando o seu próprio julgamento. E ele estava prestes a descobrir que Elisa guardava um segredo sobre o incêndio de seus pais que poderia destruir não apenas o barão Olavo, mas a própria estabilidade do ducado de Alvorada. Mas isso era só o começo de uma espiral de traição e descoberta. Se você quer saber qual será a escolha de Elisa e o que o duque fará ao descobrir a chantagem, continue assistindo, pois a história está prestes a ficar ainda mais intensa.
E não esqueça, deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. Eu realmente quero saber o que você está achando desse encontro de destinos. Naquela noite, sob o som da chuva que começava a açoitar as janelas do palácio, Arthur e Elisa se encontrariam novamente na biblioteca. Mas, desta vez, as luzes das velas revelariam verdades que nenhum dos dois estava pronto para encarar. A tempestade lá fora parecia querer arrancar as telhas de ardósia do palácio, mas dentro da biblioteca, o silêncio era interrompido apenas pelo estalar da madeira na lareira e pelo som rítmico da vassoura de Elisa. Arthur, ainda sob o disfarce de Sr. Bragança, observava a jovem pelo reflexo de uma jarra de prata manchada. Ele viu, quando ela parou diante de um antigo brasão entalhado na madeira da estante superior. Os dedos dela, finos e trêmulos, contornaram o desenho da fênix surgindo das cinzas, o emblema original da família Alvorada. "Você reconhece esse desenho?" perguntou Arthur, sua voz saindo mais profunda do que ele pretendia. Elisa sobressaltou-se, escondendo as mãos atrás das costas. "É o brasão dos Alvorada, senhor. Uma fênix. Significa renascimento através do fogo. É irônico, não acha? Dizem que esta casa está morrendo, mas o símbolo dela diz que ela deveria ser eterna." Arthur sentiu um calafrio. Aquela não era a fala de uma simples costureira de cortiço. Havia uma melancolia culta em sua voz, uma compreensão dos símbolos que ia muito além do que uma mulher de sua classe deveria saber. Mas o que o deixou realmente inquieto foi o modo como ela mencionou o fogo. Como uma moça que vive de remendos sabe o significado de heráldica, ele questionou, aproximando-se. Ele notou que ela segurava com força o lenço de fios de prata, como se buscasse coragem naquele pequeno pedaço de pano. "Eu costurava para pessoas que se importavam muito com o que carregavam no peito, senhor", respondeu ela, desviando o olhar. "Mas brasões são apenas desenhos se o coração de quem os usa for de palha. O fogo consome a palha primeiro." Mas havia algo nela que ele não conseguia explicar. Naquela noite, Arthur decidiu mudar a abordagem. Ele não queria apenas testar a ganância dela. Ele queria entender o medo que vira em seus olhos quando o barão Olavo partiu. Ele serviu uma xícara de chá, um chá caro que um administrador de uma casa falida não deveria ter, e a entregou a ela. "Beba. Você está tremendo. A neblina de Petrópolis entra nos ossos e não sai mais." Elisa aceitou a xícara e, por um breve segundo, seus dedos tocaram os dele. Foi como um choque elétrico para Arthur. A pele dela era fria, mas havia uma vida pulsante ali, uma resiliência que o fez sentir-se pequeno dentro de sua imensa mentira. E isso era só o começo. Enquanto ela bebia o chá, Arthur retirou do bolso o relógio de prata quebrado. Ele o colocou sobre a mesa, o vidro estilhaçado brilhando sob a luz das velas. "Este relógio parou há 10 anos, disse ele, observando a reação dela. "Muitas pessoas tentaram consertá-lo, mas dizem que quando a mola principal se quebra por um trauma, o tempo nunca mais volta a correr para aquele objeto." Elisa aproximou-se da mesa, deixando a xícara de lado. Ela olhou para o mecanismo exposto com uma curiosidade quase infantil. "O tempo não para nos objetos, Sr. Bragança. Ele para nas pessoas. O relógio é apenas uma vítima da tristeza de quem o carrega." Ela estendeu a mão e, com uma delicadeza que Arthur nunca vira, tocou o ponteiro dos minutos, que estava levemente torto. "Minha mãe dizia que o fogo pode destruir o metal, mas o que é feito com amor sempre deixa um rastro. O senhor guarda este relógio porque ainda espera que o minuto seguinte seja diferente do que aconteceu quando ele parou." O que ela revelou em seguida o deixou em choque. Sem que Arthur perguntasse, Elisa começou a falar sobre o incêndio que destruiu sua vida. Ela contou como as chamas subiram pelas paredes da tecelagem de seus pais em uma noite sem vento, como se tivessem sido alimentadas por algo mais do que apenas madeira seca. "Meus pais não morreram por causa de um acidente", sussurrou ela, e uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. "Eles morreram porque sabiam demais sobre uma dívida de terras que envolvia um título de nobreza. Alguém queria apagar o registro e decidiu que a vida deles era um preço aceitável." Arthur sentiu o ar faltar. Ele sabia de qual dívida ela falava. Anos atrás,
Houve um escândalo abafado sobre terras na região da Serra, terras que pertenciam à coroa, mas que haviam sido negociadas por membros da aristocracia local. Ele mesmo, em sua juventude, ouviu sussurros sobre o envolvimento de seu primo, Olavo, em transações obscuras, mas havia um detalhe ainda mais perturbador. Elisa mencionou um livro de registros negro, o mesmo livro que Olavo a chantageara para encontrar. Arthur percebeu com um aperto no peito que o seu teste de falência havia colocado Elisa diretamente na mira de um predador. Olavo não queria o livro para provar que Arthur era um fraudador. Ele queria o livro porque ali estavam as provas de que ele, Olavo, era o verdadeiro criminoso por trás do incêndio que matou os pais de Elisa. Ele achou que estava tudo resolvido, que bastaria expulsar Elisa para protegê-la. Mas ele não podia. Ele estava preso na teia que ele mesmo criou. Se ele revelasse sua identidade agora, Olavo agiria rápido. Ele precisava continuar sendo o administrador falido para descobrir até onde a maldade de seu primo iria. Escute-me bem, disse Arthur, segurando Elisa pelos ombros com uma urgência que a assustou. Não procure nada nesta biblioteca que você não tenha sido paga para limpar. Há segredos nestas paredes que podem queimar mais do que o fogo que você conheceu. Você entende? Elisa olhou para ele e, pela primeira vez, Arthur viu uma centelha de desconfiança nos olhos dela. O senhor fala como se soubesse exatamente do que eu tenho medo. Quem é o senhor de verdade, senhor Bragança? Um simples administrador não teria olhos tão cheios de autoridade. Arthur recuou, recuperando sua máscara de frieza. Eu sou apenas um homem que viu o mundo desmoronar e aprendeu que é melhor viver entre as ruínas do que tentar reconstruir o que foi feito de mentiras. Mas a tensão só aumentava. Nos dias que se seguiram, o palácio tornou-se um campo de batalha silencioso. Elisa continuava seu trabalho, mas Arthur notava que ela agora examinava os forros das cortinas e o fundo das gavetas com uma pressa desesperada. Ele sabia que Olavo estava apertando o cerco. E é aqui que muita gente desiste, achando que o amor ou a verdade surgirão de um milagre. Mas Arthur sabia que a verdade em Petrópolis era um artigo de luxo que custava sangue. Certa noite, Arthur seguiu Elisa até os jardins abandonados. A neblina estava tão densa que ele mal conseguia ver a própria mão diante do rosto. Ele a viu encontrar-se novamente com o cocheiro de Olavo. Viu quando ela entregou um pequeno pedaço de papel e recebeu, em troca, um ultimato que a fez cair de joelhos no chão úmido. O prazo estava se esgotando. Olavo deu a ela 3 dias. 3 dias para entregar o livro ou ver o cortiço ser reduzido a cinzas, exatamente como a tecelagem de seus pais. Arthur voltou para o seu escritório e trancou a porta. Ele caminhou até uma estante de livros que parecia comum, mas que escondia um mecanismo secreto. Com um toque em uma mola oculta, uma parte da parede se moveu, revelando um compartimento blindado. Lá dentro, repousava o livro de registros negro do Ducado de Alvorada. Ele abriu as páginas amareladas. Lá estavam os nomes, as datas e as assinaturas. E como um fantasma saltando das sombras, ele encontrou o que procurava. A assinatura de Olavo em um documento de transferência de terras datado da semana do incêndio. O motivo estava ali. O crime estava ali. Mas ele também encontrou algo que o fez perder o chão. O registro de um dote que nunca foi pago. Um dote destinado a uma família de tecelões que, por direito real, deveriam ter recebido uma pequena fortuna do Ducado de Alvorada por serviços prestados à coroa. Elisa não era apenas uma vítima de Olavo. Ela era, por direito de herança e por decreto real escondido, a verdadeira detentora de uma parte das terras que o ducado administrava. Se a verdade viesse à tona, ela não seria mais a costureira de remendos. Ela seria uma mulher de posses, independente e poderosa. O conflito interno de Arthur atingiu o ápice. Ele percebeu que estava apaixonado por uma mulher que ele obrigou a viver uma mentira, enquanto ele mesmo escondia o fato de que a família dele, mesmo que indiretamente, estava ligada à tragédia dela. Ele se sentia um monstro por testar alguém tão pura, alguém que estava disposta a se sacrificar para salvar seus vizinhos. Eu vou protegê-la, murmurou ele para as paredes vazias. Eu vou quebrar a tradição. Eu vou expor a verdade, custe o que custar.
Mas o preço seria alto. Expor Olavo significava expor as feridas do próprio ducado, significava enfrentar o conselho de família e talvez até o próprio imperador. Enquanto isso, Elisa, desesperada e sem saída, tomou uma decisão drástica. Naquela mesma noite, ela decidiu que não roubaria o livro. Ela decidiu que enfrentaria Olavo mesmo que isso custasse sua vida. Mas o que ela não esperava era encontrar algo escondido nos forros de uma carruagem antiga que estava sendo leiloada no pátio do palácio. Algo que mudaria o jogo de uma forma que nem Arthur poderia prever. O que Elisa encontrou naquela carruagem? E como Arthur reagirá quando perceber que Olavo já está dentro do palácio com oficiais de justiça falsificados? O confronto final está se aproximando, e você não pode perder o que vai acontecer quando as máscaras finalmente caírem. Se você está gostando da história e quer ver a queda do vilão Olavo, inscreva-se agora e deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar de Elisa? Trairia o homem que ama ou deixaria sua comunidade sofrer? A resposta virá mais rápido do que você imagina, em meio ao brilho das velas e ao som de uma verdade que não pode mais ser calada. A chuva que fustigava o palácio de Alvorada parecia carregar o peso de 1000 segredos. E dentro dos estábulos semi-abandonados, Elisa sentia que o ar estava ficando escasso. Ela havia sido designada para limpar os restos de uma carruagem de viagem, uma relíquia de couro descascado e madeira rangente, que estava na lista de bens a serem leiloados. Mas Elisa não era apenas uma faxineira. Ela era uma costureira cujos dedos haviam sido treinados para sentir o que os olhos ignoravam. Enquanto passava o pano úmido pelo forro de cetim rasgado do assento traseiro, ela sentiu uma saliência incomum. Não era a estrutura da carruagem, nem um prego solto. Era algo macio, porém denso, escondido deliberadamente entre as camadas de enchimento. Com o coração martelando contra as costelas, Elisa usou uma pequena tesoura de costura que sempre carregava no bolso e desfez um ponto que parecia mais recente que os outros. O que ela encontrou ali, no entanto, foi muito além de qualquer moeda de ouro. Entre as fibras de crina de cavalo, surgiu um medalhão de ouro pesado, com o brasão de um ramo colateral da família Bragança, o brasão de Olavo. Mas o que fez Elisa perder o fôlego foi a mancha escura, quase negra, que cobria parte do metal, e o fato de que o objeto estava chamuscado, como se tivesse passado por um calor insuportável. Ao lado do medalhão havia uma carta dobrada, escrita em papel timbrado da tecelagem de seus pais, com a assinatura de Olavo exigindo o silêncio definitivo sobre as terras da serra. Ele estava lá, sussurrou Elisa, as lágrimas misturando-se à poeira do estábulo. Olavo estava na tecelagem naquela noite. Mas o que ela não percebeu foi que, das sombras do corredor, Arthur observava cada movimento seu. Ele ainda vestia o casaco gasto do senhor Bragança, mas seus olhos não eram mais os de um juiz cínico. Havia uma dor profunda neles, uma agonia de quem descobre que a tragédia da mulher que ama foi alimentada pelo sangue de sua própria linhagem. Ele queria se aproximar, queria tomá-la nos braços e dizer que a justiça estava chegando. Mas ele não podia quebrar o disfarce. Pelo menos não ainda. Arthur sabia que, se Olavo descobrisse que Elisa estava com aquela prova, a vida dela não valeria mais do que um fiapo de linha. E é aqui que muita gente desiste de lutar. Mas Arthur sentiu uma fúria fria e calculada queimar em suas veias. Ele saiu dos estábulos sem ser visto e caminhou em direção à ala leste, onde um antigo aliado o esperava nas sombras. O Dr. Menezes, o médico e tabelião que servia à família Alvorada há 4 décadas, estava sentado diante de uma pequena lareira. Ele era um dos poucos que sabia que a falência de Arthur era um teatro, um teste de caráter. "Arthur, meu rapaz, você está jogando com fogo", disse o velho, ajustando os óculos. "Olavo não é apenas invejoso, ele é perigoso. Ele tem conexões com o conselho de família e está espalhando que você perdeu o juízo junto com o dinheiro." "Ele matou os pais dela, Menezes", disse Arthur, a voz vibrando de ódio. "Ele incendiou a tecelagem para encobrir o roubo de terras que deveriam pertencer a Elisa por direito de dote real. Eu encontrei o registro no livro negro. Olavo desviou os fundos da coroa e agora quer me destruir para que o crime morra comigo.
O doutor Menezes suspirou, entregando a Arthur um documento lacrado com o selo imperial. Isso aqui é o seu seguro, Arthur. É a prova de que o Ducado de Alvorada nunca esteve insolvente. Mas você só pode usar isso se estiver disposto a enfrentar o escândalo público. Você perderá sua privacidade para sempre. Eu já perdi minha alma há muito tempo, respondeu Arthur, apertando o documento contra o peito. Se eu puder devolver a essa mulher a dignidade que minha família tirou dela, que o mundo inteiro saiba quem eu sou. Mas a verdade estava prestes a explodir de uma forma violenta. Enquanto Arthur planejava seu próximo passo, Elisa estava em um beco sem saída. Ela escondeu o medalhão e a carta dentro de seu lenço de fios de prata, o único lugar que considerava sagrado. Mas o tempo dado por Olavo havia acabado. Naquela mesma noite, o som de carruagens pesadas ecoou no pátio de cascalho do palácio. Não eram compradores para o leilão. Eram homens armados, vestindo uniformes de oficiais de justiça, mas cujos olhares eram de mercenários. À frente deles caminhava Olavo, com um sorriso de triunfo que iluminava seu rosto pálido sob a chuva. "Onde está o administrador?" gritou Olavo, invadindo o grande salão. "Eu tenho uma ordem de despejo e uma ordem de prisão para Arthur de Bragança por fraude contra o Império." Elisa, que estava terminando de limpar os candelabros, paralisou. Ela viu Olavo aproximar-se dela com passos predatórios. Ele agarrou o braço dela com tanta força que ela soltou um gemido de dor. "E você, costureirinha de cortiço? Onde está o livro que eu te pedi?" sussurrou ele, o hálito quente e fétido contra o rosto dela. "Eu sei que você andou remexendo no que não devia. Entregue o que encontrou, ou eu farei com você o que fiz com aquele monte de madeira e pano onde seus pais moravam." Nesse momento, a porta da biblioteca se abriu com um estrondo. Arthur apareceu, mas ele não parecia mais o administrador cansado. Mesmo vestindo roupas simples, a autoridade que emanava dele era esmagadora. Ele caminhou calmamente pelo salão, ignorando os homens armados, e parou a poucos centímetros de Olavo. "Solte a moça, Olavo", disse Arthur, com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito. "E quem vai me obrigar? Um administradorzinho de um duque falido?" riu Olavo, sinalizando para seus homens. "Prendam os dois. Vamos queimar este palácio hoje, e ninguém sentirá falta de 2 miseráveis." Ele achou que estava tudo resolvido. Não poderia estar mais enganado. O que aconteceu em seguida foi o início da maior reviravolta que Petrópolis já vira em um século. Antes de revelarmos o que Arthur fará agora que o perigo é real, eu quero saber de você. Você acha que Elisa deve confiar o medalhão a Arthur ou deve tentar fugir sozinha? Deixe sua nota de 0 a 10 para a coragem dela nos comentários. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos essa jornada. E se você ainda não é inscrito, clique no botão e junte-se à nossa comunidade de amantes de grandes histórias. A tensão no salão era quase palpável. Elisa sentiu o medalhão queimando contra o seu peito, escondido no lenço. Ela olhou para Arthur e, pela primeira vez, ela viu além do disfarce. Ela viu o duque. Ela viu o homem que estava disposto a cair com ela. Mas Olavo não esperaria por discursos. Ele deu a ordem para que seus homens avançassem. O que ele não sabia era que Arthur de Bragança nunca ia para uma batalha sem as armas corretas, e o que estava escondido sob o casaco gasto de Arthur mudaria o destino de todos naquela sala. O salão principal do Palácio de Alvorada, outrora palco de bailes imperiais, agora parecia uma arena de sombras. Olavo soltou uma risada seca, um som que lembrava o ranger de dobradiças enferrujadas. Ele fez um sinal para os homens fardados que o acompanhavam, e o som das botas pesadas no assoalho de madeira parecia marcar os últimos segundos de liberdade de Arthur e Elisa. "Você ainda tenta manter essa pose, administrador?" zombou Olavo, aproximando-se de Arthur. "Olhe ao seu redor. Esta casa está vazia, assim como o seu futuro. Você não passa de um cão de guarda de um fantasma. Onde está o duque? Onde está o covarde do meu primo?" Arthur permaneceu imóvel. Seus olhos, no entanto, estavam fixos em Elisa. Ele via o terror no rosto dela, mas via algo mais, uma determinação que o gelo de sua alma não conseguia ignorar.
Ele se sentia um monstro por tê-la colocado naquela situação. O teste que ele criara para desmascarar interesseiras havia se tornado uma armadilha para a única mulher que provara ter um coração de ouro. Ele percebeu que, ao tentar proteger seu patrimônio, ele quase destruíra a pessoa que lhe ensinou o verdadeiro valor da vida. Eu vou protegê-la, murmurou Arthur, quase para si mesmo. Eu vou quebrar a tradição do silêncio, custe o que custar. Olavo parou a poucos centímetros de Arthur, o rosto contorcido por um ódio que vinha de décadas de inveja. Proteger quem? Esta costureira de cortiço? Ela é apenas um resto de lixo que você catou na rua. E agora ela vai apodrecer na mesma cela que você por obstrução da justiça. Mas havia algo em Elisa que Olavo não conseguia quebrar. Ela se soltou do braço de um dos oficiais com um puxão brusco. Suas mãos tremiam, mas ela não baixou o olhar. Ela tateou o lenço de fios de prata escondido em sua saia, sentindo o peso frio do medalhão de ouro e a textura áspera da carta que encontrara na carruagem. O senhor fala de justiça, barão, disse Elisa, com a voz vibrando de uma coragem que silenciou o salão por um instante. Mas o senhor não sabe o que essa palavra significa. O senhor veio aqui atrás de um livro de registros, achando que ele provaria a fraude do senhor Bragança. Mas o que o senhor realmente teme é o que está escrito nas páginas que falam sobre a tecelagem da minha família. O rosto de Olavo mudou de cor instantaneamente, do pálido aristocrático para um cinza cadavérico. Cale a boca, sua insolente. Como se atreve a mencionar assuntos que não lhe dizem respeito? Dizem respeito a mim porque o fogo que matou meus pais ainda queima na minha memória, gritou Elisa, e as lágrimas finalmente transbordaram, mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram chamas de justiça. O senhor estava lá. O senhor deixou cair o medalhão da sua família enquanto via a minha vida ser reduzida a cinzas por causa de uma dívida de terras que o senhor roubou. O que aconteceu em seguida deixou todos em estado de choque. Olavo avançou para desferir um golpe em Elisa, mas Arthur foi mais rápido. Ele bloqueou o braço do primo com uma força que fez o barão recuar 2 passos. Acabou, Olavo, disse Arthur, e sua voz não era mais a do administrador cansado. Era uma voz que carregava o peso de séculos de comando. Uma voz que fazia as paredes do palácio parecerem tremer. Mas Olavo ainda tinha um trunfo. Ele apontou para os oficiais de justiça falsificados. Não deem ouvidos a eles. Eles estão delirando. Prendam-nos agora. Eu sou o herdeiro legítimo se Arthur de Bragança for declarado louco ou criminoso. Façam o que eu mandei. E é aqui que muita gente desiste, achando que o vilão sempre tem a última palavra. Mas Olavo não contava com o fato de que a verdade, uma vez libertada, é impossível de ser contida. Antes de continuarmos com o confronto final no grande salão, eu quero te pedir um pequeno gesto de apoio. Se você está torcendo pela Elisa e quer ver o Duque Arthur recuperar sua honra, inscreva-se no canal e ative as notificações. Histórias como esta, que mostram a força da verdade contra o poder corrupto, são o que nos movem. E não esqueça de deixar sua nota de 0 a 10 para o momento em que Elisa enfrentou o barão. Eu adoro ler o que vocês pensam sobre esses momentos de virada. Arthur olhou para Elisa e, por um breve segundo, ele deixou a máscara cair completamente. Ele viu que ela não precisava apenas de um protetor. Ela precisava da verdade. Ele percebeu que sua mentira, por mais bem-intencionada que fosse, era uma barreira entre eles. Ele tomou uma decisão moral que mudaria tudo. Ele não apenas destruiria Olavo, ele se revelaria para a mulher que amava, aceitando as consequências de sua própria decepção. Olavo, você acha que esses homens vão segui-lo até o fim? Perguntou Arthur, caminhando lentamente em direção à mesa de carvalho no centro do salão. Você acha que o dinheiro que você prometeu a eles vale o risco de enfrentar a fúria da coroa? Do que você está falando, seu idiota? Gritou Olavo. Mas havia uma nota de pânico em sua voz. Arthur colocou a mão no colarinho de seu casaco gasto. Ele retirou um pequeno broche que estava escondido sob a lapela. O sinete real do Duque de Alvorada. Um objeto que só o titular legítimo poderia possuir. O brilho do ouro e das pedras preciosas iluminou o salão escuro, refletindo-se nos olhos arregalados dos oficiais.
Eu estou falando de autoridade real, disse Arthur, e o som de sua voz agora era como um trovão. Eu estou falando de um homem que nunca faliu, mas que orquestrou a própria queda para descobrir quem eram os verdadeiros ratos que infestavam sua casa. O silêncio que se seguiu foi absoluto, interrompido apenas pelo som da chuva batendo contra os vitrais. Elisa sentiu os joelhos fraquejarem. O administrador, o homem que a acolhera, o homem por quem ela estava começando a sentir algo profundo e inexplicável, era o próprio Duque. Mas o choque de Elisa era nada comparado ao terror de Olavo. Ele viu o plano de sua vida desmoronar diante de seus olhos. Ele viu que a armadilha que ele pensou ter armado para Arthur era, na verdade, a sua própria cova. O prazo de Olavo havia expirado e a urgência da justiça estava prestes a explodir. Mas o barão, acuado como um animal ferido, ainda tinha um último recurso desesperado. Ele arrancou uma pistola de um dos oficiais e a apontou diretamente para Elisa. "Se eu cair, ela cai comigo", gritou ele, com os olhos injetados de loucura. O que Arthur fará agora? Ele será capaz de salvar Elisa sem revelar o último segredo do livro negro? O clímax desta história está prestes a acontecer, e a queda do vilão será implacável. O silêncio no salão principal do Palácio de Alvorada era tão denso que se podia ouvir a chuva açoitando os vitrais imperiais. Olavo, com a pistola trêmula apontada para o peito de Elisa, parecia a personificação do desespero aristocrático. Ele acreditava que, ao destruir a testemunha, destruiria o crime. Mas ele não contava com a força de uma mulher que já havia passado pelo fogo e aprendido que a verdade é a única coisa que as chamas não podem consumir. "Atire, Olavo", disse Arthur, dando um passo firme à frente e colocando-se exatamente entre a arma e Elisa. Sua voz não tinha mais o cansaço do administrador, mas a autoridade absoluta de um soberano. "Mas saiba que cada oficial nesta sala agora sabe quem eu sou. E eles sabem que se você puxar esse gatilho, não haverá buraco na terra fundo o suficiente para esconder a sua covardia perante a coroa." Os oficiais, percebendo que haviam sido usados em um golpe contra um duque legítimo e poderoso, começaram a baixar suas armas, trocando olhares de terror. O pânico de Olavo cresceu, tornando-o errático. "Ela é uma ladra, ela tem o livro, ela quer destruir a minha reputação." "Eu não tenho apenas o livro, barão", disse Elisa, sua voz cortando o ar como uma lâmina de seda fria. Com um movimento lento, ela desfez o nó de seu lenço de fios de prata. De dentro dele, ela retirou o medalhão chamuscado e a carta de Olavo, que havia sido escondida na carruagem. "Este medalhão tem o seu selo pessoal, e esta carta tem a sua caligrafia exigindo o silêncio definitivo sobre a tecelagem dos meus pais. O senhor tentou vender aquela carruagem como sucata, achando que o tempo apagaria o rastro do seu crime. Mas o fogo apenas guardou a prova para este momento." A queda de Olavo foi seca e implacável. No exato instante em que ele hesitou, a porta principal do salão foi escancarada. O Dr. Menezes entrou acompanhado pela verdadeira guarda imperial. Olavo foi desarmado e algemado em silêncio. A humilhação social foi completa. O homem que cobiçava o título de Alvorada agora saía do palácio sob a chuva, não como um senhor, mas como um assassino condenado que passaria o resto de seus dias no exílio ou na prisão. Mas isso era só o começo da restauração. Arthur, agora trajando sua túnica de duque com o selo real, aproximou-se de Elisa. O salão estava sendo limpo pelos guardas, mas a poeira que realmente importava, a da desconfiança, ainda pairava entre eles. "Elisa", começou Arthur, e sua voz embargou pela primeira vez na vida. "Eu peço o seu perdão. O teste que eu criei foi uma crueldade nascida da minha própria amargura. Eu estava tão cego pela traição do passado que não consegui ver que a verdadeira interesseira era a sociedade onde eu nasci, e não você. Eu quase destruí a única alma que me olhou com humanidade." Elisa olhou para o homem que ela conhecera como um administrador ríspido e que agora se revelava o senhor de toda aquela terra. Ela não viu apenas o título ou o ouro. Ela viu a cicatriz que ele carregava na alma, a mesma que ela vira no reflexo do relógio quebrado.
O senhor buscou uma alma pura em meio a uma mentira, Duque, disse ela, devolvendo o lenço de prata para o bolso com um gesto de dignidade. Mas a verdade é que o senhor também precisava ser testado. E o seu coração, apesar de ter sido congelado pela traição, provou que ainda sabe o que é honra quando decide proteger quem não tem nada. A vida no Palácio de Alvorada mudou radicalmente. Arthur usou sua fortuna para reconstruir não apenas o cortiço de Elisa, mas para garantir que a tecelagem de seus pais fosse reerguida, agora sob a administração dela. Ele deixou de usar seu poder como uma armadura de gelo para se isolar e passou a usá-lo como um escudo para os vulneráveis da serra. O epílogo simbólico aconteceu meses depois, em uma manhã de sol raro que finalmente dissipou a névoa de Petrópolis. Arthur e Elisa estavam na biblioteca, que agora não exalava mais solidão, mas sim o cheiro de flores frescas e vida. Arthur retirou o relógio de bolso de prata do bolso de seu colete. Com um movimento calmo, ele deu corda no mecanismo, e pela primeira vez em 10 anos, o som rítmico do tic-tac preencheu o silêncio da sala. O relógio voltou a funcionar. O tempo recomeçou, murmurou Elisa, sentindo a mão de Arthur envolver a sua. Arthur olhou para ela, entendendo que a verdadeira riqueza não estava no ouro que ele fingira perder, mas na escolha de amar e ser verdadeiro. Ele queimou o livro de registros das desconfianças na lareira, deixando que as cinzas do passado voassem pela janela aberta. A honra não reside no que acumulamos, disse Elisa, olhando para o horizonte banhado de luz, mas no que estamos dispostos a proteger quando todos os outros fogem. O teste mudou tudo, Arthur, mas quem foi aprovado no fim das contas foi o seu próprio coração. E foi assim que o Duque de Alvorada aprendeu a lição mais valiosa de sua linhagem. A verdade pode ser demorada e o fogo pode ser devastador, mas o que é construído sobre a integridade é o único império que o tempo jamais conseguirá derrubar. Se você acompanhou a jornada de Arthur e Elisa até este momento final, é porque acredita que a justiça e o amor verdadeiro sempre encontram um caminho, mesmo nas sombras mais densas. Histórias como esta nos lembram que a nossa dignidade é o nosso maior tesouro. Eu quero te agradecer de coração por assistir a este vídeo. Por favor, inscreva-se no canal para apoiar o nosso trabalho e garantir que continuaremos trazendo narrativas emocionantes e cheias de mistério para você. E agora o pedido mais importante. Deixe sua nota de 0 a 10 para esta história nos comentários. Eu leio cada mensagem e quero muito saber o que você achou dessa reviravolta em Petrópolis. Muito obrigado por estar aqui e até a nossa próxima história, onde a verdade sempre vence o segredo. O Palácio de Alvorada agora brilha sob o sol imperial, não mais escondido pela névoa fria da desconfiança que o cercou por tantos anos. Arthur e Elisa caminham pelos jardins revitalizados, onde as rosas de tecido que ela costurou um dia deram lugar a flores reais que florescem sob o cuidado de quem conhece o verdadeiro valor da terra. Arthur olha para o relógio de prata em seu bolso. Ele não é mais um lembrete estático de dor, mas um compasso vibrante para o futuro. A verdadeira honra, diz Elisa baixinho, segurando a mão do homem que aprendeu a amar além dos títulos, é o que resta quando todo o ouro é retirado e as máscaras finalmente caem. O Duque sorri, sabendo que o teste cruel que ele criou para os outros acabou sendo a salvação de sua própria alma. A justiça foi feita, e Petrópolis agora testemunha o nascimento de uma lenda de amor, perdão e integridade. Se você se emocionou com a jornada de Arthur e Elisa, inscreva-se no canal para não perder nossas próximas histórias. Deixe sua nota de 0 a 10 nos comentários. Eu realmente quero saber se essa história tocou o seu coração. Até breve.